Vamos orar. Yahvé, Deus triuno, teu poder, a glória, a majestade, a soberania. Seja exaltado acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Neste novo dia que tu criaste. Sim, Pai. Tua palavra diz, este é o dia que Yahvé fez, no sentido de que criou algo novo. Este é algo tão novo, nunca mais se repetirá. Nunca mais este ano, este dia chegará. E este é o presente que tu nos dás para hoje. Este é o depósito que fazes na nossa conta pessoal, de 24 horas, para que as usemos para teu louvor e glória, e ao chegar ao fim delas, trazer lucro para ti, lucro para nós, lucro para o mundo, sendo uma bênção. Aqui estamos nós, para usar esse depósito na conta bancária da nossa vida, estudando a tua palavra, mergulhando nos moveres do teu Espírito, buscando equipar-nos para implantar o teu reino em nossa geração e garantir que esta geração te conhecerá. Dá-nos luz no nosso entendimento. Toda estrutura de raciocínio influenciada pelos conceitos mundanos, filosóficos, caiam por terra, para que o nosso raciocínio seja guiado pela revelação da tua palavra, e venhamos a ser cada vez mais libertos das influências pagãs deste mundo, das influências do Deus deste século, que criou uma estrutura de raciocínio para controlar toda uma geração. Dá-nos discernimento espiritual e a coragem de mudar onde precisamos mudar. Abrimos-nos à ação do teu Espírito e da tua palavra. Trabalhe em nós e seja tudo para teu louvor, honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia! Santo, santo, santo. Até o meu computador tem que ser adorador. Quando tem pausa, ele tem que proclamar santo, santo, santo. Amém? Essa é minha tela de descanso. Santo, santo, santo. Isso é o que deve estar dentro do nosso coração. Agora, queridos, estamos dentro da nossa matéria de eclesiologia, a igreja de Jesus Cristo. Sua natureza, sua missão, sua estrutura e sua liderança. Isso é o nosso universo dentro desta matéria. Vimos a natureza, que a natureza da igreja se esconde no seu fundador. Vimos a missão e estamos dissecando esta missão por todos os ângulos para entrar na estrutura. E na nossa aula passada, nós estávamos vendo as células evangelísticas, depois de termos analisado a igreja nos lares, no Antigo Testamento, no ministério de Jesus, no Novo Testamento e na história. Agora veja, por todos os ângulos nós vimos que Deus tem o lar como lugar central de culto, de adoração e de formação. E de restauração. Por isso a última profecia, no último livro da Tanar, do Antigo Testamento, diz que para que a terra não seja ferida com maldição, haverá uma conversão do coração de pais para filhos, de filhos para pais. Você vai vendo este processo de Deus nos trazendo. Então vimos o princípio, e mesmo na igreja primitiva, sem templo, a igreja prosperou sem templo. Porque, veja, o templo em Jerusalém foi destruído no ano 70 da nossa era. O segundo templo. O primeiro templo foi destruído pela Babilônia, por Nabucodonosor. E como vimos na nossa matéria Introdução à Bíblia, cada império tinha um princípio. A Babilônia não tinha o princípio de estar destruindo.
Por que destruiu Jerusalém? Porque destruiu o templo. Porque o rei não se submeteu, apesar do profeta Jeremias insistir que ele se rendesse, que não haveria de acontecer nada. Mas ele se rebelou, ele buscou o Egito, ele não se entregou, e então ele resistiu e veio a destruição. Curioso é, né, que dias de grandes tragédias aconteceram sempre no mesmo dia, no dia 9 do mês Av, no calendário hebraico. E tanto o primeiro templo quanto o segundo foram destruídos no dia 9 do mês Av. Mas meu assunto aqui não é esse, apenas curiosidade, para dizer que quando chega o cristianismo, Jesus escolhe nascer em casa, numa família, vamos encontrá-lo presente nas casas. Quando ele envia os 70, envia-os para as casas, em cada cidade, em cada vilarejo, os seus discípulos deveriam encontrar uma casa e ali ficar, e ali estabelecer. Vimos que ele escolheu um grupo pequeno, 12, uma família pequena, e quando ressurge tem um encontro com os 11 em casa. Ali ele sopra o Espírito, ali ele transfere missão e vida, como o Pai me enviou, João 20, 21. E quando chegamos no Novo Testamento, vamos ver que a igreja vai para as casas, porque quando os 120 tem o Espírito Santo descendo sobre eles, 3.000 se convertem e vão para as suas casas. E fica muito claro dentro do livro de Atos que o padrão da igreja de Jerusalém era diariamente no templo e nas casas. Diariamente no templo para a celebração e reunidos no pórtico de Salomão para receber ensino, e o resto tudo se fazia em casa. Em casa. Quando olhamos para o grande apóstolo aos gentios, que é o apóstolo Paulo, ele ia assolar o quê? As casas. A Bíblia deixa casa que ele entrava nas casas para assolar os cristãos. Por quê? Porque a igreja estava nas casas. E ele vai para Damasco exatamente para entrar nas casas dos que abraçaram Jesus. Ele cai do cavalo, ele ouve a voz de Cristo, que o envia para uma casa. E ali dentro de uma casa, no sentido da casa, tudo isso há um princípio que precisa ficar bem fixo dentro de nós. Não podemos fazer do cristianismo uma religião clerical dentro de 4 paredes, que o povo chama de igreja. Se tiver que deixar alguma coisa de lado, deixe-se o templo, mas não a casa. Porque é exatamente na casa onde tudo vai ser processado. Correto? Então, quando a igreja vai se expandindo, nós vamos ver o mesmo padrão. Quando Paulo escreve as suas cartas, vamos ver que ele envia saudação à igreja que se encontra na casa tal, tal, tal. Então, esse foi o nosso capítulo sobre a igreja nos lares. E na última aula, entramos no mover de grupos pequenos na história da igreja. Por quê? Porque se do ano 70 até chegar Constantino o Grande não havia templos, como é que a igreja prevaleceu por séculos? Os templos vão surgir no 4º século, mas a igreja se espalhou pelo mundo a partir das casas. A partir das casas. A igreja se tornou imparável. Mas vimos que mesmo dentro da igreja católica, apostólica, romana, aquela que se tornou essa igreja paganizada, com o nome do cristianismo, houve ao longo dos séculos uma reaçãozinha aqui, outra ali, entendendo que havia necessidade do grupo pequeno. Mas nós vamos ver isto se intensificar muito mais quando vamos chegando próximo à Reforma Protestante, com os morávios. Então, com os morávios, a gente vai ter a estrutura de grupos pequenos mais solidificada, porque a partir delas vão alcançando outras nações. Aí, quando chega a Reforma, nós temos os anabatistas, que realmente entendem, abraçam
a mensagem da Reforma Protestante, especificamente o sacerdócio universal do crente, porque a Igreja Romana tornou o sacerdócio o quê? Uma classe. Aí você tem que confessar com o sacerdote, tudo é o sacerdote que está ali, e então, quando Lutero chega e fala do sacerdócio universal, ele não consegue trazer o ensino para a estrutura. Nós chamamos a mensagem de quê? O vinho. A estrutura de odres. Lutero e a Reforma mudou o vinho. Pegou o vinho da revelação, mas não teve a coragem de mudar a estrutura. Então, vinho novo em odres velhos. E como Jesus disse, não vai dar certo. Não vai dar certo. E o resultado disso foi o quê? A paganização da igreja. Além disso, os próprios ministérios que encontramos em Efésios, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, desapareceram. Até a nomenclatura é diferente. É papa, é arcebispo, é bispo, é cônego, é padre. Então, há uma mudança completa, há uma paganização. É o batismo da criança, é a ceia transformada num ritual, que eu digo satânico, porque eu já tive experiências de libertação de ex-padre, meu Deus do céu, quando chega a hora de renunciar, os demônios se manifestam, para vomitar a hóstia, né? Então, são rituais, e tem muito mistério aí que não vamos entrar, mas o que ocorre? Pessoas, né, que querem uma vida mais santa, esta semana até saiu algo, né? Comprovou-se pela arqueologia que a papisa Joana realmente existiu. Não sei o quanto vocês sabem da história, mas isso eu já aprendi lá no seminário, né? Que houve uma papisa, Joana. Seu reinado não durou muito, porque ela se fez de homem. Então, ela vivia como se fosse homem, foi para o seminário e chegou a ser papa. Tudo bem, mas um dia, numa procissão, a papisa deu à luz um filho. E aí foi e então a igreja procurou arrancar, e até o nome dela, pois para tirar da história. E agora, esta semana, veio à tona descobertas arqueológicas. Porque depois, não, isso é lenda, né? Porque houve, de fato, uma degeneração. Quando a gente estuda história eclesiástica, vocês vão ver que esses, como nós vimos aqui, o monasticismo, que é o monasticismo? São aqueles que se isolam do mundo para buscar uma vida santa, porque vê que dentro da igreja está tudo corrompido. Então, pequenos grupos, que não tem nada a ver com aquilo que já conhecemos, mas a gente vê o quê? Uma busca aqui e ali. Os anabatistas, dentro da Reforma, foram os mais consistentes, porque eles conservaram aquele espírito de evangelismo, de edificação, foram perseguidos por Lutero. Mas aí, já depois da Reforma, porque você vai ter a Reforma no século XVI. Depois, você vai ter moveres de Deus. Logo depois, no século seguinte, você vai ter os metodistas, onde vimos que foi realmente com Wesley, o movimento pós-reforma, encontramos alguém que aprendeu bastante dos pietistas, Zinzendorf, que foi realmente extraordinário, com aquela visão, o mundo é minha paróquia, e usando os grupos pequenos para se expandirem com o evangelho, plantar igrejas. Então, Wesley, que tem uma cabeça bem metódica, conseguiu sistematizar em grupos pequenos, e quando morreu, tinha quantos grupos? 10 mil. Quantas pessoas? 100 mil. O que dá uma média de 10 pessoas por grupo, né? A chamada Sociedade Metodista. Correto? Ok, mas depois nós começamos a ver, mais próximos de nós, já na nossa geração,
Quem foi o grande pioneiro da igreja que deu um nome de células? Paul Yong-Cho. David Yong-Cho. Né? Ele mudou o nome. David Yong-Cho. E então, a partir de David Yong-Cho, vários outros simultaneamente começaram a surgir. E nós entramos no século 21 e a igreja em células tornou-se um mover mundial. Todas as denominações hoje usam células. Todas. Todas. E as maiores igrejas do mundo são igrejas em células. Claro que existe uma diferença entre igreja com e igreja em. Igreja com células é aquela na qual as células são apenas um departamento. É um setor. A igreja em célula é aquela em que tudo gira em torno da célula. Coreia, igreja em célula. Singapura, igreja em célula. Abidjan, igreja em célula. E por aí vai, igreja em célula. Mas existem grupos que, é apenas uma parte. E vamos entrar agora em modelos. Modelos. Porque se a visão celular é uma visão que veio para toda a igreja, o povo voltando, e como vocês viram, vários se espelharam onde? No modelo de quem? Do sogro de Jetro. No sogro de Jetro. Vamos ali para Êxodo 18. É o modelo. Então, vão para a Bíblia. Porque se você vai para ali para o modelo de Jetro, no Antigo Testamento, e você vai para o Novo, você vai descobrir que a igreja floresceu nas casas, em grupos pequenos. E se você entrar, então, na história, aí é que não tem como você fugir de que a igreja em Jerusalém, Atos 5:42, é no templo e nas casas. É no templo e nas casas. Está claro isso? Diga a sua cabecinha, fora os velhos paradigmas. Fora, você tem que rejeitar, abominar essa visão de reuniões que não trazem discípulos. Tudo que você fica fazendo na vida da igreja, que não cumpre, não coopera com a missão de fazer discípulo, meu filho, não foi o que Jesus mandou fazer. É sua invencionice. Sai de Roma e volta para Jerusalém. Mas quais os modelos hoje, né? Vamos ver os modelos que surgiram. Temos aqui um modelo nascido no Brasil chamado MDA. Modelo de esse MDA significa modelo de discipulado apostólico. Abe Uber. Eu mostrei aqui a vocês uma foto lá do interior do Pará. Esse homem é um homem extraordinário, o irmão dele era missionário e morreu num acidente de avião. Eles estavam buscando cobrir todos aqueles povoados ribeirinhos do Amazonas. E por causa de problemas, enfrentando pecados pessoais, ele terminou se abrindo com o irmão. Ele sentiu a necessidade de que houvesse um discipulado individual. Então, são células de quê? 2 pessoas só. Cada um tem que ter um discipulador com quem você se encontra semanalmente para contar os seus pecados, para vigiar a sua vida. E é daí que vem o modelo. Ele treinou, acho que 30 casais e foi abrir o trabalho em Fortaleza, quer dizer, já começou uma igreja com 30 casais formados neste modelo, explodiu. Depois ele foi para São Paulo, agora está em São Paulo. E ele desenvolveu bastante o modelo dele, e ele faz hoje seminários, porque muitas igrejas no Brasil têm abraçado o modelo MDA. Qualquer um dos movimentos que temos no Brasil bebeu também de Bogotá. Ele também bebeu de Bogotá, foi a Bogotá
tomou o encontro todo mundo, do mundo inteiro, pegou de Bogotá, né? Porque realmente o encontro é um retiro espiritual. Nos meus dias de batista, a gente já tinha até as reuniões à volta da fogueira, acampamento, né, Sara? Acampamento, como eu ministrava nos acampamentos, quanta gente se entregou para missões nos acampamentos. A gente chamava acampamento ou retiro espiritual, e sempre tinha um culto à volta da fogueira. Né? Cada um pegava um pedacinho, então não é coisa nova. Apenas de Bogotá vem uma estruturação, porque o propósito é levar o indivíduo a uma experiência profunda, com a cruz, com arrependimento, com cura interior. E lá nos batistas ninguém falava de cura interior, né? Mas falava de rendição, de entrega. Então esse é um dos modelos que temos. Outro modelo é o de Yonggi Cho, que é 5/5, que eu expliquei já aqui. Onde tem 5 células, colocam o supervisor das 5 células. Quando tiver 5 supervisores, tem um supervisor de zona. Quando tiver 5 de zona, aí vai subindo, né? Vai subindo a pirâmide. E de tal maneira que todo mundo fica debaixo de uma hierarquia. E o pastor principal, por exemplo, o Yonggi Cho, todas as semanas ele dava aos líderes de célula a aula que os líderes deveriam dar nas células. Okay? Ele ensinava, ele mesmo ensinava. Quem já me pegou nas transições aqui sabe que eu sempre adoto esse costume, para que haja uma uniformidade. Quando nós tivemos a reunião lá, dentro daquele movimento AD 2000, foi interessante, porque ele dizia: se eu convocar uma reunião com o líder de célula, se ele tiver férias marcadas, olha aqui o conceito da liderança de Coreia. Aqui a gente, apóstolo, eu já tinha um compromisso, eu já tinha uma viagem. Lá não, todo mundo cancela. O pastor convocou, não importa o que você tem. Eu já tinha uma passagem comprada, eu já ia de férias, você cancela. Ninguém deixa de comparecer. Ele tinha 50 mil líderes de célula. Convocou-os para a reunião de oração. Estão os 50 mil lá, no estádio. Então, há uma necessidade urgente no país. Vamos mobilizar os líderes. Pam, pam. Muito simples. Por quê? O pastor fala com os pastores de zona. Os pastores de zona, quer dizer, num instantinho você mobiliza todos os líderes. E essa é a vantagem desta organização estilo Moisés Jetro, correto? Então, 5/5. Ralph Neighbor Jr., ele tem os grupos de interesse. Aqui já é um sistema mais complexo. Nós aqui, na ICEGEC, chegamos a estudar, porque, veja, como falamos na outra aula, ele foi convidado por Lawrence Kong para Singapura a fim de implementar a visão. E os materiais foram produzidos com o pessoal de Lawrence Kong, os livros. É muito livro. É muito material. Nós fizemos esse treinamento com os nossos pastores, todo mundo foi para casa com um arsenal. Socorro está rindo porque está lembrando, né? Era um arsenal. E não eram todos ainda. Eu traduzindo aquele material. E a gente teve aquele treinamento de 10 dias. E convocamos 21 dias de jejum para o mês de junho. E, inclusive, foi nesse encontro de treinamento que a gente foi orar, no 21 de abril. Nunca vou me esquecer a data por causa do que ocorreu. Quando Raquel, que estava aqui em Brasília, disse, foi enfraquecido o principado da idolatria, mas o da feitiçaria começou a se levantar. E a gente orou para que a determinada pessoa nunca chegasse ao Planalto e ela morreu no mesmo dia. Então, não vamos esquecer este dia. Era um deputado. Mas saímos, se abriu, junho, nosso aniversário, 21 dias, e voltaríamos em julho para o mesmo local
para dar continuidade. Teríamos de abrir as células. Eu fui a primeira a abrir a célula, dentro daquele modelo, porque o que Ralph Neighbor ensina é que o pastor deve ser o primeiro a abrir a célula. Então, o modelo funciona assim. Eu, pastor, pego alguns líderes, abro uma célula. E daqui, esses vão me ver e vão fazer. Aí a célula é baseada em 4 Ws. Sempre, estou falando em inglês, né? 4 Ws em inglês. Aí a gente vem trazendo para cá e profetiza-se na célula, ouve-se o Espírito, tal. E então, depois ia-se, a partir desse, vai um processo de devagar. Você vai aprender mais pela observação, primeiro do pastor. Mas foi exatamente nesse jejum de 21 dias que Deus me disse, quero que vás a Bogotá. E lá tinha havido uma convenção em janeiro, onde eles filmaram tudo. Então, os passos principais da visão estavam filmados. Eu os trouxe, e nesse novo encontro, eu cheguei com esse material e a ideia do encontro. O povo respirou, porque saiu de um tão complexo. Um sistema, são muitos livros. Eu acho um sistema bom para, vamos dizer, para uma classe mais intelectual de pessoas, para alcançar um outro nível, porque é muita coisa. São muitos livros, é maravilhoso tudo, mas não dá para você, num universo de pessoas de A a Z, né? E realmente é bastante complexo. E daí passamos para um tão simples quanto é o modelo de Bogotá. Aqui, eu não havia participado de nenhum encontro lá, mas foi dito o quê? Foi nos dito que o encontro era para levar arrependimento, sobretudo, cura e libertação. O que é que eu fiz? 3 dias na água. 1 para arrependimento, 1 para cura, 1 para libertação. Eu ministrei o dia inteiro, um dia, só um dia inteirinho, arrependimento. Um dia inteirinho para a cura interior. E um dia inteirinho para a libertação. Nunca tinha visto encontro nenhum, mas não precisa você sabe qual é o objetivo. Tem aqui uma Bíblia, não? E como cura interior e libertação fazia parte do meu ministério, sem problemas. E eu saí dali e voltei, e tinha que voltar já para Bogotá. Isso é o ano de 98. Esse é o ano de 98. E eu tive uma experiência ali, num pequenino apartamento que tinha dentro do templo. Ali eu fiquei hospedada. As 2 primeiras vezes. Na primeira, que foi em junho, que foi com Renê e Marcel. E quando eu vi tudo aquilo, se eu disse lá em Singapura, Senhor, isso não é para mim. Isso é para um pastor jovem. Ali naquele pequenino quarto, eu disse, Senhor, agora, 50 anos. Aí Deus me fez uma pergunta naquele pequeno quarto. Quantos anos tinha Moisés quando tirou o povo do Egito? Eu disse, 80. Ali eu me rendi. Ali eu me rendi. Eu disse, tudo bem, ok, ainda tem 30 anos para chegar a Moisés. Aleluia. E então, temos o modelo G12. O modelo G12 foi muito perseguido no Brasil. Por quê, queridos? Eu tenho que, nessa aula, dar, embora de uma forma que Deus me dê graça, o mais simples, mas ocorre o seguinte: de repente, no Brasil, começaram a fazer encontros diferentes dos encontros de Bogotá. E o primeiro elemento a introduzir foi fazer todo o encontro em silêncio. Ninguém podia falar. E a segunda coisa era essa, era proibido
dizer às pessoas o que é que aconteceu no encontro. Você só podia dizer, foi tremendo. Até aí tudo bem, se você está fazendo encontro na sua igreja com os seus discípulos. E a pessoa que criou isto, não criou isso por mal. É porque já fazia aqueles encontros de casais, onde tem muitas surpresas. E isso era para quê? Mais um marketing. E eu perguntei a esse líder, por que você põe o povo todo calado? Porque ele passou a exigir que pastores que quisessem conhecer a visão, tinham que primeiro passar pelo encontro. O encontro não foi feito para pastores. O encontro foi feito para novo crente. Depois, o currículo desse encontro não era realmente o currículo de Bogotá. Por quê? Não existiam livros em Bogotá. O primeiro que surgiu foi Sônia Ganharás o Mundo, e eu pedi permissão para traduzir. Quem estava mais avançado ali dentro eram os jovens, com o pastor César Farrado, que foi ele que realmente começou o próprio modelo dos 12. Porque quando o Espírito falou com o pastor César, também disse que ele não começasse a implementar, porque o vice-presidente dividiria a igreja. Mas aí o pastor Farrado falou com o pastor César, se ele não podia começar com os jovens. Então, muita coisa nasceu com a rede de jovens. Porque o pastor César Farrado era uma pessoa muito organizada. Então, ele tinha uns conceitos, eu conversei muitas vezes com ele. Então, ele era contra se ter manuais. Ele disse, você escreve um manual, e o Espírito dá outra estratégia. Você não abraça a estratégia porque ainda tem livro para vender. E ele tinha a visão de quê? Formação. Então, vamos ter um encontro de jovens. Quais objetivos? Aqueles mesmos. Mas ele precisa treinar os seus jovens. Então, vamos dizer, você vai pregar sobre arrependimento, você vai pregar sobre cura, ok. Cada um de vocês tem um tema. Mas o que vocês tinham que fazer? Ele não dava a mensagem pronta. Você tinha que buscar na palavra. Aí você tinha que trazer para eles, né? Para verificar. Mas vamos dizer, vai ter 10 encontros neste fim de semana. Você vai pregar sobre arrependimento no encontro A, você vai pregar sobre arrependimento no encontro B, mas não, vocês não estão levando uma mensagem. Cada um de vocês foi buscar na Bíblia sua mensagem. Correto? Significa o quê? Os objetivos dos 10 encontros são os mesmos. Mas o texto bíblico, ou a forma de apresentar, diferente. E depois, quando terminava o encontro, vinha também para ver onde errou, ok? Então, o que ocorre? Daqui, o pastor envia os seus 12. Cada um vai a um encontro. E toma nota. Quando se reúne, vai sair palestra que nunca mais acaba, né? Então, criou-se um encontro com um mundo de palestras. Então, ia aqueles encontros até as 500, né? E começava com arrependimento, né? Vamos lá, Peniel. Começava com Peniel. Mas lidando com quem? Com pastores. Aí eu perguntei, por que você põe o povo calado? Ele disse assim, para não discutir. Então, o objetivo de pôr todo mundo calado é porque os pastores querem questionar tudo, então fica todo mundo calado. Proibido falar, você vai passar por todo encontro caladinho, né? Ok, até aí, nenhum problema, eu acho até bom. Mas só que começaram vários pastores a fazer o quê? Pegaram a única coisa da visão, encontro. Aí, maravilhoso. Aí começa a fazer propaganda de rádio, propaganda de tudo, chamar o povo para o encontro. Que povo? De tudo que é a igreja. Quer dizer, não pegou a visão toda. Pega de tudo que é a igreja. Vamos fazer um encontro. E começa a criar coisas mirabolantes para que o encontro seja cada vez mais emocionante, que tenha suspense. Vamos fazer um mundo de demônio que pula pela janela e entra. Aí o povo se assombra. Vai fazer cura interior, joga aí os colchões no chão. Começaram a surgir, queridos, você não acredita o que surgiu nesse Brasil.
Tem nada a ver com G12. Tem nada a ver com Bogotá. Um mundo de misticismo entrou no encontro. Agora veja. Você é um pastor de igreja. De repente sumiu um membro seu. Quando você chega, onde é que você andava? Ah, eu fui ao encontro. Mas o que aconteceu lá? Não posso dizer. Foi tremendo. Mas o quê? Por quê? Você fazia uma aliança de que não ia contar. Agora, por que não ia contar? É simplesmente para quê? Marketing. Marketing. Não foi por mal. Mas os inimigos... Quer dizer, mas aí se levanta, e foi inclusive em Brasília, que começaram o quê? Pegaram o livro Sonharás o Mundo, aí caíram em cima. Aí as denominações se reúnem, cada mundo vai combater o G12. Porque é uma seita. Porque... Agora, o que é que tem de seita? Você pôr o povo em células, fazer retiros espirituais para se arrepender. Nada. Mas essas coisas que entraram, foi o que levantou essa polêmica toda. E o pastor César chegava e caía em cima. Vocês são muito místicos. E foi uma luta para acabar com isso. E a minha situação foi muito difícil. Eu ainda escrevi porque eu não queria atacar ninguém, eu não queria tocar na vida de ninguém, né? E só dizia, porque inclusive a pessoa que começou a fazer seminário tudo que é canto sobre a visão. E é uma coisa que o pastor César não queria que nenhum fizesse. Ele disse, não, você vai implementar a visão na sua igreja. E depois vai, quando você estiver prosperando, ok, você vai buscar outros até completar 12. Não, o povo sai pelo Brasil todo fazendo seminário sobre a visão, nem entende bem da visão, e também tocar e escrever livros. E aí o pastor César foi aos arames, né? É plágio, é plágio. E então, esse ataque todo, eu entendo que também houve ataque de Satanás. Por quê? Com silêncio ou sem silêncio, com extremismo ou sem extremismo, muita gente foi afetada pelo encontro no país, não é? Muita gente foi afetada. Mas só para dizer a você, de onde saiu tudo isso de se levantarem contra o G12? Então, o G12 ficou com a fama de seita, de sei lá o quê, não é? E eu nunca usava esse G, eu usava M. Eu sempre dizia modelo dos 12. Porque eu não usava o G. Porque, de repente, as pessoas ficavam governo, 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 e vem o espírito do quê? Controle. E eu fugindo desse espírito, do termo governo. Porque quando o pastor César usa a palavra governo, não está pensando em controle, está dizendo no sentido do quê? O dia é governado por 2 períodos de 12 horas, o ano é governado, nesse sentido de estrutura. Mas o povo começou a usar governo no sentido de controle sobre as pessoas. E eu, então, fugi ao dizer o modelo dos 12. Só que houve alguém no Brasil que registrou a patente com M, porque já queria romper com o pastor César. Modelo dos 12. E, de repente, eu tive que ser G. De repente, eu que abominava o G, mas o outro rompeu com o pastor César e já havia patenteado o modelo dos 12. Então, eu não tive jeito senão abraçar o G12. Mas muitas vezes eu uso o termo modelo, né? Modelo, no sentido de que, inclusive eu tenho agendas aí pelos M. Eu não quero ter nada a ver com as brigas dos grandes, né? Eu vou a tudo que é canto, seja G, seja R, seja... Até porque, vamos ser honestos, não importa se é G12, M12, R12, seja lá o que for, quem trouxe essa visão para o Brasil foi em Sergipe. Fomos nós. Fui eu. Fomos nós. Fomos nós que convidamos toda a família Castelhanos.
Chamamos o Brasil e colocamos o Ibirapuera para receber a visão. Fomos nós que traduzimos todos os livros e publicamos. Usamos a televisão para propagar uma visão. Jogamos na televisão todas as mensagens de um encontro, feitas lá. Eu fui até criticada. Uau, tem que ser segredo. Eu nem sabia que já estava o negócio em segredo, eu já estava com todas as mensagens na televisão. O que tem de segredo? Aí, pregar sobre arrependimento, pregar tudo isso que a gente está pregando. Nada. Então, eles estão entendendo? Então, passamos, treinamos muita gente. Mas alguns não ficaram com o G12. Por exemplo, a Renascer é R12. Então, tem R. Ok. E outros não pegaram nada disso, pegaram um pouco, foram, pegaram o encontro, pegaram a escola de líderes, pegaram o material, ok? Mas tudo isso, houve a nossa influência. E quando chegou a hora de estratetizar a visão, fui eu que escrevi a escada do sucesso. Quer dizer, eu pus toda a visão dentro de um manual, que foi traduzido. Porque eu tinha que ensinar, e como eu sou mestra, e o pastor César brigando com todo mundo por produzir livro, eu fiquei com medo, né? Eu fiz uma apostila e mandei para ele. Pastor, eu posso? Ele nem me respondeu, mandou publicar. Mandou publicar o livro. Aí ele até me telefonou e disse, é uma equipe, o que você quiser. Ok, como todo mundo lá escreve, publica no nome dele. Então, primeiro, Escada do Sucesso, nós escrevemos para sistematizar a visão, porque ficou mais fácil de você passar pela fã. Então, eu devotei muito tempo ao G12, muito. E por causa desse problema todo que rebentou no ano 2000, eu passei 6 meses sem saber que dia era da semana e que horas eram do dia. Porque o pastor César tinha escrito aquela série sobre as principais doutrinas, aí saiu outro livro, e nós íamos ter a convenção, e eu ficava dia e noite traduzindo, porque eu pensei, quando os livros vierem, as coisas vão, né, se estabilizar. Ok? E eu acompanho o desenrolar da visão desde 98, que foi quando eu fui pela primeira vez a Bogotá. Quais as características? Evidentemente, nós vamos devotar mais tempo aqui, porque esta é a nossa visão. Nós fazemos parte desse mover. Inclusive, lá nos Estados Unidos também tem um pastor que atacava muito a visão G12. E é engraçado você dizer, porque o G12 não prega a cruz. Você vai dizer, você não conhece o pastor César. Porque eu não conheço ninguém no planeta que tenha a revelação da cruz que o pastor César tem. Mas esse, e vou dizer quem era o Jim Swaggart, na cidade de Jim Swaggart. E no programa de rádio atacando muito o pastor César. E o pastor César chegou para pregar na cidade. E disse ao pastor, eu quero falar com o Jim Swaggart. O senhor vai? Disse assim, eu quero. Aí houve uma reunião, chamaram teólogos, chamaram 2 teólogos, vai para discutir com o pastor César. Aí vai, pergunta vai, pergunta vem, e o pastor vai, César, mas o que também aí? Jesus tinha 12, mas ninguém nunca mais fez 12. Aí, pastor César, o que é que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitou Jesus. Ele disse, sede meus imitadores. Logo, ele seguiu o modelo de Jesus. Enfim, mas depois de tudo aquilo, a própria esposa do James Swaggart falou, o quê? Que a gente fica falando sem ouvir a pessoa. E perguntou se ele aceitaria ser entrevistado na rádio. Ele foi. Nunca tiveram uma audiência tão grande. E pronto, nunca mais se atacou. Porque você foi conversar com a pessoa. Você vai ouvir a pessoa. Aí você vê que os ataques que você está desferindo contra o ministério não tem razão de existir. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, qualquer pessoa usada por Deus, hoje, ele é atacado. Inventa a história, torce as palavras, e se o líder
Mas o pastor César também não fica preocupado com isso, né? A gente não pode ficar preocupado com ataques. Cada um deve estar firme na palavra e não levar nada a nível pessoal. Amém? Vamos às características. O G12, eu já dei um toque aqui, o evangelismo é feito pela célula de multiplicação. A grande diferença do modelo G12 e os demais é que os demais têm a célula. E na célula, o que dizem? Dentro da célula, vamos ter os 2 Es, ou 2 Es. Aqui temos edificação e evangelismo. Na mesma célula. Ok? Numa só célula. A outra coisa, nos diversos modelos existentes, você procura que esta célula se multiplique uma vez por ano. Então, 1 vezes ou 1 mais 1. Então, chegou o fim do ano, que era 1, tornou-se 2. Outro, você está ao longo do ano procurando que alguém se levante como líder. Qual é a diferença no G12? Uma célula é para evangelismo. A célula em si é para evangelismo. E a edificação ou formação contínua é o grupo de 12. Agora, esse G12 não quer dizer que ele começa com 12. Se tornou um termo. Você começa, por quê? Em vez de 1, na célula de evangelismo, você olha para a sua célula como o útero do qual 12 outras células serão geradas. Então, saiu uma célula, você tem 1 no seu G12. Outra célula, o líder dele vem, você tem 2. Você chama o seu grupo de 12, mas você só tem 2. Quando tiver 3, e você fecha, quando chegar o 12. Mas é aqui que você é fechada. Esta é aberta, esta é fechada. E a grande diferença que hoje, como Joel Comiskey, que é o maior teólogo da igreja em células e o que mais faz reuniões, né? Ralph Neighbour já está mais velhinho. Todos pegaram o princípio do G12, que é: todos podem ser líderes. Entenderam as diferenças? Porque aqui é a célula. Se é a comum, eu estou procurando quem é aqui que vai se destacar como líder, para no fim do ano a gente fazer uma multiplicação. O G12 não, ok. Quem vier aqui vai ser treinado para ser líder. Todos podem ser líderes. Então, esse princípio foi absorvido nesses seminários. Qualquer seminário hoje que se faz por aí, já se mudou o conceito. Porque esse conceito de que nem todo mundo é líder, era um conceito da filosofia grega. Agora, biblicamente, todos nós temos capacidade de liderar uma célula. Por quê? Como já vimos, o DNA da multiplicação já nasceu conosco. O DNA da liderança já nasceu conosco. Quando a Bíblia diz, fazei discípulos de todas as nações, é para quem? Que todos vão fazer um discípulo. É isso, todos vão fazer o discípulo. Outra, veja só que na concepção, é o que eu digo, meu filho, só o fato de você estar aqui é sinal de que você é líder. Por quê? Porque na sua concepção, você, a semente que lhe deu origem, concorreu com milhões de outras sementes. Você correu na frente de milhões e chegou primeiro. Isso mostra o quê? Que você tem o DNA da liderança. Você é um vencedor. Não é isso? Você vê quantos milhões de sementes no espermatozoide lutam para chegar e fecundar um óvulo. Você tomou a dianteira.
Não concorreu com 1, não concorreu com 2, não concorreu com 100. Você concorreu com milhões. Significa que você é forte, que você é líder, que você é vencedor, que esse DNA está dentro de você. Amém? Agora, por que as pessoas não desabrocham? Pelas feridas desde o ventre materno. É ali onde nós somos sufocados da nossa liderança. Quando eu conto a minha experiência, que eu digo, eu não falava. O que é que me matou? O trauma com meu pai. Até que você chega à cura e o líder que está dentro de você desabrocha. Por isso, a visão do encontro e a visão de libertação e cura interior é muito importante. Para quê? Para trazer à luz o líder que está dentro de você. Esse processo de cura. Personalidades restauradas é o quê? É desenterrar aquilo que Deus nos deu como DNA na nossa própria gestação. Amém? Aí, o que é que eu uso? Eu uso o seguinte, eu pergunto. Todo homem normal tem dentro de si a habilidade divina de gerar filhos? Tem. Todos. Agora, esse homem que tem a habilidade de gerar filhos, tem também a habilidade de formar o caráter desses filhos? E não depende de cultura. E não depende de diploma. Só aprende a ser quando você tem. Você vai aprendendo ali. Você sabe que é quando Você sabe que é quando chega ali. E você se descobre como pai. Por quê? Porque Deus deu habilidade. Você vê aquelas pessoas lá na roça, analfabetas, mas que formam um caráter magnífico em seus filhos. Agora, se você pode gerar filhos, liderá-los, formá-los, não pode fazer isso na casa de Deus? Claro, você pode levar um a Jesus, formar o caráter dele. 2, 3, 4. Aí, quanto mais tem, maior desenvolve a habilidade. E depois está chegando a família crescendo muito rápido, você pega os filhos mais velhos para ajudar a cuidar dos mais novos. Toda verdade é paralela. É o mesmo que vai acontecer no reino de Deus. Agora vamos pensar na mãe. Toda mulher, eu digo normal, com saúde, tem a habilidade de dar à luz filhos? E essa mulher tem capacidade de criar esses filhos, liderar esses filhos, formar o caráter deles? Mesmo quando não tem um pai presente? Por que não na casa de Deus? Por que não na casa de Deus? Minha mãe ficou viúva com 25 anos e 5 filhos, uma escadinha. Todo mundo ali, ó. Criou 5 filhos. Todo mundo tem segurança, todo mundo é firme, todo mundo tem um caráter bem formado. E ela ainda dizia, vou criar por mim e por seu pai, não vou dar padrasto. Ali, meu filho, liderou a sua casa. Criou-nos a todos. Amém? Sim, por quê? Porque Deus deu essa habilidade. Interessante, ela não era crente, porque viemos de uma família de tradição espírita, mas ela dizia, não vou voltar para o Maranhão. O Deus que me ajuda lá é o Deus que me ajuda aqui. Não foi depender de ninguém. Mulher de fibra. Antes da queda do homem, Deus deu a palavra a Adão e Eva, né? Frutificar e multiplicar e encher a terra. Essa palavra é liderança. É aqui, exatamente o que vimos aqui na aula. É o DNA, é o que eu digo, a tríplice unção está dentro de nós. Eu vou frutificar, eu vou multiplicar e eu vou liderar. Amém. E se está aí amarrada, essa é a nossa função como pastores. É desatar o povo, é libertar o povo. E esta visão, porque eu amo a visão G12, por causa desses princípios. Dentro do encontro. Por isso temos que investir muito
na oração, no jejum, para que esses encontros com Deus venham a operar uma cura profunda e uma libertação profunda para desenterrar o que está aí dentro. Amém? Glória a Deus. Então, o evangelismo. Prosseguindo aqui, todos os membros da célula, só vamos ler, porque eu já abordei esses itens, leia comigo. Todos os membros da célula são vistos como líderes em potencial. Embora na prática, o que eu digo na prática? Não fique frustrado, porque mesmo que a gente abra o espaço para todos, na prática nem todos se tornam. Mas não vamos desprezar estas pessoas. Por exemplo, se você tem uma pessoa que ela nunca consegue liderar uma célula, mas deixa integrada dentro de uma célula como alguém que vai ajudar, que vai orar, que vai arrumar os bancos, sei lá, que vai preparar o suco, que ele não se sinta um crente de segunda classe, até que um dia ele se converta. Mas ele fica dentro, ou é como um intercessor, né? Tem gente que diz, eu só sei orar, está tão perto de Deus que não consegue ver um descrente, né? Então, o que a gente vai fazer? Pega uma lista de oração para ele estar orando. Então, temos que ter a capacidade de ir administrando estas coisas, enquanto estimulamos todos e damos uma chance para todos, sabendo que, na prática, nem todos respondem, né? Mas tudo bem. Terceiro, vamos ler? Os líderes de célula formam células de liderança chamadas G12. Isso está claro para nós aqui. Prosseguindo, cada G12 é formado por líderes com um número máximo de 12. Quarto, as células de liderança são fechadas e permanentes. Nelas, seus membros são edificados, discipulados e supervisionados. Então, aqui é muito importante, por quê? Porque eu acho interessante aqui, em vez de juntar os dois. Porque você tem aqui uma célula que todo dia chega um novo, mas aqui tem um crente de 10 anos. Aí, com quem você vai se preocupar no ensino? Eu quero que cresça. Aí vou só evangelizar. O que acontece com os velhos? Não são edificados. Ou se você só fica aqui na edificação, você precisa alcançar. Ao passo que aqui, ok, a célula é para evangelizar. Pronto, o foco é esse, são os novos. Você já é um líder? Ok, você vem para uma reunião de liderança, onde você vai crescer, crescer, crescer. Por quê? Você vai sendo trabalhado em outras áreas da palavra, da liderança, você vai crescendo como líder. Então, você consegue trabalhar com foco. Correto? Está claro? Aqui está claro? Ok, vamos lá. As células são homogêneas. Qual é a importância de uma célula homogênea? Consegue atingir as necessidades melhor. Agora, pode ser que, vamos dizer, no começo, você tem uma reunião de mulheres, uma sala de mulheres. Mas a esposa quer trazer o marido para a reunião. Não tem nenhum problema dela trazer. Mas na medida do desenvolvimento, você vai naturalmente encaminhando para a célula de homens. Ou, entendeu? Então, você vai administrando as coisas agora lá na frente, quando chegar o grupo do G12, quando chegar o desenvolvimento, a rede, de uma forma natural, as pessoas vão se encaixando de uma forma mais homogênea. Agora, essa homogeneidade, ela não é apenas em termos de sexo, ela também em termos de profissão. Vamos dizer, tem um médico. Ele mais facilmente alcançará a classe médica. Homens e mulheres, você tem uma célula de médicos. Um advogado, alcançando advogados. Um professor, alcançando seus colegas professores. Então, a homogeneidade tem a ver com o quê? Nós conseguimos lidar melhor, discipular melhor quem está mais próximo. As pessoas se identificam mais, porque você tem coisas comuns, tem uma linguagem comum. Jovens com jovens, adolescentes com adolescentes, crianças. Certo? Muito bem. Como forma estratégica para alcançar os objetivos do modelo dos 12, vocês vão ver que eu vou falar modelo, né? A despeito do outro M. Né? É porque quero destacar o fato de modelos. Okay? É seguido um programa de 4 fases, chamado Escada do Sucesso. Isso aí foi criado pelo pastor César Farrar.
Quais são os 4 passos? Em Bogotá, onde tem treinar, é discipular. Por que eu insisto no treinar? A primeira vez que o pastor César chegou aqui, eu já apresentei os PowerPoints da visão. O pastor Cláudio disse, parece que você cresceu com a gente. E eu perguntei ao pastor César se ele se importava. Porque, para mim, era uma questão teológica. Porque eu não chamo discipular por causa de tudo que eu já ensinei a vocês, que o discipulado é um processo que envolve 7 elementos. Então, nenhum ponto do processo é discipulado completo. É apenas um aspecto do discipulado. Ganhar é aspecto discipulado. Evangelizar é aspecto. Curar, libertar, integrar, ensinar, treinar, enviar. Qualquer coisinha dessas é um elemento que faz parte do todo chamado discípulo. Formar um discípulo. Por isso eu não consigo chamar capacitação de destino de discipulado. A fase do treinamento discipulado. Porque a fase de treinamento, o todo é o discipulado. Então, só estou explicando porque quando você vir e ler os livros e tudo, assim, por que a gente chama treinar e não segue Bogotá? É por uma visão teológica. Ok? É por uma visão teológica. Que eu vou ganhar. E aqui você tem um quadro mais completo. Dá para vocês lerem? No ganhar, eu vou ganhar como? Primeiro pelas células. Depois pelo evangelismo pessoal. Eu ganho de várias maneiras. Por eventos de colheita, pelo culto de celebração, por reuniões das redes e por quaisquer meios lícitos. Então, o ganhar, ele vem a criatividade. Vamos fazer uma peça no meio da rua, vamos bater de porta em porta, vamos aos lares de paz, vamos a uma palestra com um profissional, vamos fazer um café da manhã, não importa. O veículo principal é a célula, mas não é o único. As celebrações da igreja são também, às vezes a pessoa chegou não porque veio através de uma célula. Às vezes veio sozinha, ou às vezes alguém convidou, vem ao culto, vem à festa dos tabernáculos, vem a alguma palestra, qualquer coisa. Vem o MMI, não é? Vem culto de casais, qualquer coisa. Está claro? Quando chega a consolidação, o consolidar, o termo já está dizendo. Não basta ganhar, eu preciso consolidar os frutos. Aí onde você tem a fonovisita, as visitas, o pré-encontro, o encontro e o curso de batismo. Sendo que hoje, a Universidade da Vida abrange pré-encontro e pós-encontro. Treinar. O treinamento faz parte de quê? Formação. É uma formação. Escola de líderes. Hoje chamamos capacitação destino, que o objetivo é o mesmo. E ali nós temos vários seminários de fim de semana, seminários outros, todos eles visando treinar líderes de célula. E enviar é o quê? Quando tem enviar, é transformar em líder. Ele é enviado como líder para que células se multipliquem. A gente voltará a isso de uma forma mais detida. Estamos vendo agora o modelo em si. Leia, por favor, o que está na tela. Princípios comuns encontrados em todas as igrejas em células no mundo, com mais rápido crescimento. Então, existem mais modelos do que esses, mas os principais conhecidos de todos nós, o MDA, 5x5, o Half Neighbor e o G12. Existe G7, existe 12/7,
12/3. Qual é a diferença? Porque tem sempre a ver, esse G é um grupo, que tanto sobre 12 tem um líder. Não, sobre 7 tem um líder, sobre 3 tem um líder. Entendeu? É essa a diferença. Sobre 5 tem um líder. É isso que faz a diferença. Mas agora, vamos ver os princípios da igreja em células em si. Todas elas. Princípios. Não importa qual modelo, todas seguem alguns princípios. Primeiro, leia, a dependência de Jesus Cristo através da oração. Joel Comiskey, na sua tese de doutorado, ele pesquisou 8 igrejas em células, as maiores igrejas em células. E ele chegou à conclusão de que o líder que mais multiplica não depende do temperamento, se a pessoa é introvertida, extrovertida. Nas pesquisas todas, o líder que mais multiplica é o que mais ora. É o que mais ora pessoalmente, ora para se preparar e ora pelos membros da célula. Quem mais ora é quem mais se multiplica. Não importa se é mais culto, menos culto, se é mais carismático, menos carismático, introvertido ou extrovertido. A oração é o que determina. Então, todos entendem isso aqui. Todas as igrejas sabem que a oração tem que ser o foco. Tem um dos apóstolos da nossa comunhão apostólica lá no Rio, que é o que ele determina. Dentro de cada célula tem que ter um líder de oração. Tem um líder de intercessão em cada célula. Aí tá bom, né? Esses que nunca vão evangelizar porque só querem orar, põe lá dentro da célula para jejuar e orar por todo mundo. Entende? Em vez de você ficar desesperado porque ele nunca se transforma em líder, dê um trabalho que ele vai liderar no mundo do Espírito. Amém? Por que, queridos? Há espaço para tudo. Evidentemente, eu sou uma pessoa mais liberal do que o pastor César. Sem dúvida, porque cada líder tem o seu próprio perfil. Porque vamos dizer, os outros vão bater, como o pastor César diz, o que não é completo não se conta. Se não tem 12, não conta. Se não tem 12, não conta. Mas eu vejo que ninguém chegou lá. Vamos ver, Bogotá chegou? Chegou Bogotá? Ninguém, meu filho. 12, tudo bem. 144, glória a Deus. Agora o 1728. Já chegou a terceira geração. Quem chegou lá? E os 20 mil? Uau! Eu vou a Bogotá desde 98. São 20 anos. Então, a gente já estava em quantos? Se conseguisse, porque cada vez que vai chegando aqui mais embaixo, é mais difícil. Por isso, em vez de ficar batendo, eu prefiro ir para o que funciona. Por isso eu ponho limite máximo, 12. Mas não vou dizer que todas as gerações têm que chegar ao 12. Porque eu vou ficar falando até morrer e não vou ver. Hã? Os talentos, eu sempre falo isso, são os talentos. Por isso, o líder tem que saber administrar o povo que ele tem. As pessoas são diferentes, têm capacidades diferentes, têm estágios diferentes de desenvolvimento. Aí não é questão de cultura, é a pessoa mesmo. É a capacidade que cada um tem. Então, o que é que temos? Nós temos que estimular. Sim, claro, não vamos deixar a pessoa fraquejar. Temos que sempre estimular, mas não vamos ficar desesperados e nem ficar em cima da pessoa, oprimindo. Porque o bichinho, às vezes, para conseguir 2, meu Deus do céu. Aí você chega e ainda desanima um indivíduo que já deu tudo que ele tinha para conseguir 2. Não dá, você tem que estimular, meu filho. Meu filho, um dia se planta, um dia se colhe. Então, você vai administrando, ok? Não é como aquela coisa, né? Porque se você não for líder de célula, você não vai cantar nessa igreja. Mas eu só sei cantar, eu não consigo convidar o outro. Eu ainda estou amarrado. Por favor, me liberte. Eu vou falar com outra pessoa que eu não conheço, com tremendo. Vai cantando e parei no filho.
O que eu estou dizendo, queridos? Que quem lidera, claro, você tem uma visão, você tem um projeto, você quer ver todo mundo, mas você tem que ver que os níveis de desenvolvimento não são os mesmos. E a nossa função é estar estimulando as pessoas, ok? Então, nessas coisas, é claro que se você vai me ouvir, vai ouvir lá o Dejaí, você vai ver que nós somos muito diferentes na forma, porque eu não vou ficar batendo na cabeça de ninguém. Aí depois fica doido, como eu já tive pastor aí que entrou e... O quê? Não por causa de mim, mas pelas pressões lá de cima. Aí eu digo, você tem... Quem é seu líder? Não sou eu? Eu estou pondo mais pressão em cima de você? Então não tem nada que ficar se eu não ponho. Então, tranquilo, meu filho. Não precisa perder a saúde, porque não consegue alcançar as metas. Não é? Vocês vieram de lá agora, né? Às vezes o pastor César chega aqui os 1728. Ok, o povo traz. Mas quando ele foi descobrir, sim, cada um trouxe seus 1728, mas não eram líderes. Aqui tem a minha célula com 5, mas não são 5 líderes. Então não dá para contar no 1728. Entendeu? Por quê, queridos? Porque as gerações mais longe da do pastor não têm o mesmo preparo. E às vezes o mesmo tempo. A mesma possibilidade. Pode chegar, né? Alguém hoje pode ser um dos 12 do pastor, que conseguiu 3, daqui a 10 anos ele completou 12. Pode ser que leve 5 anos, pode ser que... Entendeu? E a gente tem que ter paciência e ir administrando a visão, porque tem gente que vai embora, tem gente que vai explodir. Mas nós temos que evitar o erro de estar exaltando quem consegue mais números. Porque Deus não vai olhar para isso, vai olhar para os talentos que cada um tem e para a fidelidade. Claro, você vê que a pessoa é fiel, que ela está dando o seu melhor. Imagina uma pessoa, está fazendo faculdade, é casado, tem filhos, trabalha. Qual é o tempo? Trabalha quantas horas? 8 horas do trabalho. Quantas horas que vai gastar no trânsito? À noite vai para a faculdade. Não tem empregado em casa. Qual é o tempo que ela tem? Ela vai conseguir ir para uma reunião do céu? Ele está dizendo na hora do almoço. Mas vai juntar todo mundo na hora do almoço. Mas qual é a minha orientação? Que todos estejam linkados a um líder. Mesmo que ele não possa frequentar. Mas ele responde. É um telefonema, alguém se preocupa com você, alguém cuida de você, alguém ora por você. Mas eu não posso estar aqui oprimindo a pessoa. Eu tenho que entender que há uma fase na vida dela em que ela está dando o máximo. Qual é o máximo dela? Uma celebração. Mas ela precisa ser apacentada. Então, linka-se a um líder. Com que ela telefona, manda um WhatsApp, ore por mim. Chega no culto, ela vem à celebração, vai lá, dá um abraço, como vai, fulano, alguma necessidade. Quer dizer, ela está linkada, ela tem um líder, ela tem um apacentador espiritual. Mas eu não posso exigir que ela seja um líder de célula. Que ela faça a capacitação do destino. Ela até quer fazer, mas hoje não pode. Entenderam? Então, são essas coisas que nós precisamos, como líderes, administrar com graça. Para não chegar e criar dentro da igreja um código universal, uma lei de medos e persas. Senão você termina oprimindo as pessoas. Amém? E nós não estamos aqui para oprimir, a visão não pode ser um peso, ela é um privilégio. Amém, queridos? Ok. Então, outro princípio, aqui está o princípio, vamos ler? O pastor sênior, dando liderança forte e visionária ao ministério de célula. Não funciona colocar um outro pastor à frente da célula na igreja, tem que ser o pastor principal.
Senão não vai funcionar. A Batista da Lagoinha, por exemplo, é uma igreja com células. O apóstolo lá estava na equipe do G12, mas ele saiu. E eu conversei com ele, você deixou o G12? Por quê? Ele pôs um outro pastor. E aí, às vezes, o que acontece? O pastor dá um golpe. Então, ele foi para o G5. Mas porque aí põe alguém, você é responsável por. Mas se você quer ser realmente uma igreja em células, o pastor principal deve ser aquele que traz a visão, que está à frente. O MIR, antes de René ir a Bogotá, eles eram uma igreja com células. O Maurício, que depois se tornou o líder dos jovens, era o que dirigia as células. Depois de Bogotá, não, aí ele assumiu a liderança, né? A liderança plena. O ministério de liderança, vamos, terceiro princípio, o ministério de célula promovido como coluna vertebral da igreja. Coluna vertebral, quer dizer, todas as atividades têm que se encaixar dentro de uma estrutura da igreja em células. Tudo a partir da célula. Na célula se faz a consolidação. A célula, o líder da célula envia para o encontro. O líder da célula matricula na Universidade da Vida. O líder da célula manda para a capacitação de destino e vai acompanhando. Por exemplo, você tem uma célula, você manda um membro da sua célula para a capacitação de destino, ele vem, na prática, debaixo da sua supervisão como líder. Até porque você está olhando para ele para ser um próximo membro do seu G12. Correto? Você vai multiplicar, você quer que ele seja formado para multiplicar. Então, tudo a partir da célula. Vamos fazer um serviço social. Onde vamos levantar as viúvas necessitadas? Nas células. E aí, onde não podemos sair torta direito. Se alguém quiser assistência da igreja, tem que ser membro de uma célula. Alô? Porque se vamos fazer serviço social, sem um objetivo de evangelização, isso não é obra da igreja. Vamos trazer para a célula. Então, este é outro princípio. Estão vendo? Princípios de todos aqueles que têm prosperado no mundo inteiro. Modelo pode ser diferente, mas os princípios são iguais. Próximo princípio, uma definição clara de uma célula. O que é a definição clara de uma célula? Número 1, semanalmente. Número 2, fora do edifício da igreja. Número 3, ela é evangelística. Número 4, cuidado pastoral, discipulado. E número 5, meta clara de multiplicação. Então, esses são os elementos que é uma célula. É um grupo pequeno que se reúne semanalmente fora do templo da igreja para evangelismo, cuidado, apacentamento ou consolidação com uma meta de multiplicação. Quarto, a paixão por trás do ministério de célula é evangelismo e crescimento da igreja. Essa é a paixão motora, ganhar vidas para Jesus. E levar o crescimento da igreja. O crescimento da igreja vem a partir das células. E você vai ver, queridos, que esse é um trabalho sólido. Você faz essas grandes campanhas. Gasta um dinheirão, vamos trazer um evangelista de fora, chama o povo. O primeiro problema que a gente tem é que a maioria que vem é crente de outras igrejas. Não é? Crente das outras igrejas. Segundo, terminou a campanha evangelística, para onde vai o povo? Vai embora. Quando estudamos a história dos avivamentos, a gente vai descobrir uma coisa. A igreja cresce muito mais pelo trabalho metódico, sistemático, do que pelos grandes movimentos. Vem onda de avivamento. Milhares vêm para aquelas campanhas. Como está na África? Milhões. Quando você vê lá, bom, que milhões. Mas vai atrás e vê daqueles milhões, quantos estão na igreja. Você imagina, você diz assim, teve 600 mil decididos nessa campanha.
Se voltar no ano que vem, e for ao endereço dos 600 mil, onde anda? Aí você volta àquela cidade, daqui a 10 anos, não vê sinal de que tivesse havido um avivamento. Um dos maiores avivamentos foi do país de Gales. Lá, alguns milhares. 2 anos depois, não havia sinal de que houve avivamento. Por quê? Porque os moveres são assim. É como a formação de uma onda. Vem uma onda. Agora, ninguém aguenta viver no pico da onda. Por muito tempo. Porque quando vem o avivamento, pronto, é reunião dia e noite, não para, vai, até fisicamente você chega ao esgotamento. Às vezes, muitos líderes de avivamento terminam esgotados. Nós temos um caso aqui no Brasil, da renovação espiritual, José Rego do Nascimento. Que homem extraordinário, correndo o Brasil inteiro. Mas, de repente, trancado num quarto até morrer. O que foi isso? Um esgotamento. O jovem líder da Gales, chegou alguém e falou, pronto, trancou-se, acabou. E no mundo espiritual, o inimigo quer tirar você de cena. Mas esse trabalho sistemático das células, qual é hoje, nos nossos dias, o que a gente pode analisar de mover de Deus? Deixa eu repetir, porque vocês estavam conversando. O que é que hoje podemos analisar, vendo o mover de Deus com resultados solidificados? A igreja em células. A igreja em células. Por quê? Porque você tem uma estrutura para cuidar do fruto. Se você tiver uma boa estrutura e vier um avivamento, um mundo aqui de uma colheita, você tem uma estrutura para pegar a colheita e cuidar dela. Vamos dizer que você tem aqui 100 células. E, de repente, 200 pessoas se convertem. Você põe 2 em cada uma das células e todos eles vão ser consolidados. Você não perde a colheita. Então, por isso, você vê as igrejas que mais crescem. É por isso que todas foram aderindo ao modelo celular. Olha para as grandes igrejas hoje, e que estão crescendo. Olhe para o MIR, olhe para o MDA, olha para o Sara Nossa Terra, olha para a Videira, olha para... É tudo igreja em células. É tudo igreja em células. Por quê? Porque você põe todos os discípulos a se reproduzirem. E você está cuidando da colheita. Por quê? Essa é a paixão. Incendiar o povo com a paixão. Veio aqui um pastor coreano e perguntaram, qual o segredo do crescimento da igreja? Ele disse, muito simples. Que coisa mais simples é uma igreja crescer? Oração. Número 1. Número 2. Todos os membros da igreja entenderem que evangelismo é responsabilidade deles. Só isso. Não tem mais nada. Todo mundo vamos orar e todo mundo vai evangelizar. Pela célula. Pela célula. Ora, evangeliza. Todo mundo vai evangelizar. Diga, todos. Todos. E mesmo quem, queridos, isso que temos que colocar na cabeça de todos. Mesmo que alguém não se torne o líder, ele deve evangelizar. Porque não há cristão que não seja a reprodução de Cristo na missão. Pode ser que ele não tenha... Acha, é claro que ele pode, mas não está tão liberto para ficar à frente da célula. Mas ganhar vidas, testemunhar de Cristo, isso não tem desculpa para ninguém. Não tem desculpa para ninguém. E é o que a senhora fala, né, apóstolo? É amar que Deus ama. Não tem como você estar relacionando-se com Deus e não ser despertado. Não, se ama Jesus, tem que amar o que ele ama. Se andar perto de Deus, meu filho, ele bate no seu ombro. É natural. Amém? Próximo. A reprodução, multiplicação é a meta mais importante de cada célula.
Significa o quê? Não pode ficar um grupo se reunindo semana após semana, mês após mês, com os mesmos 4 gatos pingados. Temos que sepultar essa célula. Ela morreu. Não tem razão de existir. Com relação à método clara de multiplicação. Porque assim, eu penso assim no meu contexto, universitário. Existem muitas pessoas na universidade que, enfim, existem feridas enormes, muitos que se decepcionaram com a instituição. Então, às vezes elas vão levar um tempo mais demorado, um processo maior, para serem curadas, para serem libertadas e para entrarem dentro dessa visão de serem unificadas de novo na igreja local e etc. E aí, com relação a isso, como lidar com relação à meta? Porque, às vezes, por exemplo, coloca uma meta, toda a igreja tem que multiplicar tal dia, vai ser evento de colheita, e se a pessoa não, diante desse contexto, não conseguir, como Primeiro, você não vai dizer que não consegue. Número 1, tu tens o que tu dizes e tu és o que tu vês. Você vai projetar nessas pessoas a quebra de cadeias. Porque exatamente quando você traz essas pessoas para o encontro, que isso vai ser quebrado. Eu não posso estar olhando para a pessoa num estado e perpetuar dentro de mim aquele estado. Eu me encontrei com alguém, ela está cheia de cadeias de decepção. De que modo eu vou apresentar o Evangelho? Que Cristo quebra as cadeias. Quer dizer, a minha abordagem e discipulado dessa pessoa vai ser exatamente nessa área. Eu vou trazer o Cristo que cura, eu vou trazer mensagens, e eu vou projetar nela uma libertação, porque basta um toque do Espírito e isso se despedaça, né? Você não está preocupado com a meta. Quando falamos a meta da multiplicação, a célula vai se multiplicar. Agora, por que ela vai se multiplicar? Nós temos aquilo que nós chamamos os hábitos. Se você convida uma pessoa por semana para a célula, você tem 52 semanas. Se você foi fiel, levar toda a célula, trazer uma pessoa nova por semana, você pode não ter trazido as 52, mas pelo menos 10. Isso faz parte de pesquisa, você conseguiu. Se você conseguiu conservar 10 pessoas, claro que você pode multiplicar. Pode ter uma pessoa, pode ter outra que ainda está num processo, mas isso não impede a sua multiplicação. Ela vai mais lenta dentro do processo e você vai trazendo para o encontro, precisa de 2 encontros, leva para 2, leva para 3, e vai sempre projetando, mostrando para aquela pessoa, porque o que você vai ministrar para ela? Na área da necessidade dela. E aí onde, em personalidades restauradas, você vai aprender o quê? A localizar onde é que está a cadeia principal. É na mente, é nas emoções. Foi uma ferida no útero materno. O que foi? Porque é impressionante como nós somos afetados pelas experiências intrauterinas e no nascimento e na infância. Eu faço uma terapia chamada de manipulação facial, as fáscias. Tirar os nós e tal. E a fisioterapeuta, que por sinal é minha sobrinha, nessa última sessão ela falando, né? Porque chega lá a pessoa com a dor aqui, ou não dorme, ou assim, ou tal, tarará, e vai descobrir o quê? A criança foi tirada a fórceps. Tudo que apertou o cérebro deixou uma marca de desequilíbrio na pessoa. Aí vem, né? É impressionante as coisas que vão surgindo, os métodos, como a ciência vai se desenvolvendo e as pessoas vão descobrindo, inclusive o médico que desenvolveu tudo, ele fez uns experimentos por 20 anos. Ele fez um capacete com pregos, né? Então, apertava de um lado aqui para se observar. A esposa observava, ele se observava, ia registrando o comportamento, como se sentia. E como qualquer coisa, né? Ou mais deprimido, mais irritado, mais isso, mais aquilo. Eu disse, santo Deus. Chegou uma pessoa lá com dores, é tanto problema, vamos ver onde é que está a origem.
Puxa assim a blusa, vê a tatuagem. Pronto, está aqui. Tudo que fere o seu cérebro desenvolve um mecanismo de defesa e você é afetado. Puxa vida. Aí tem que ir, vamos tratar aquela área, né? Chegam lá, não durmo isso, assim, não quero viver, talararararará. Vamos ver o que você teve. Você teve algum acidente? Sim. 2 acidentes de moto. Um traumatismo craniano. Começa lá pela osteopatia. O equilíbrio. Uau, 4 sessões. Outra pessoa, quero viver, estou feliz, estou dormindo. Isso é a ciência. Então, nós vamos ter que buscar, Deus, dá-me discernimento. O que é que está na origem dessa conduta, desse medo, dessa insegurança? Aquilo que somos hoje. Nosso jeito de reagir a tudo tem origem. É aí onde a gente tem que procurar onde está, e o Espírito Santo nos ajuda. Né? Daqui a pastora Socorro. Quando ela chegou no ministério, e ela entrou logo para a diretoria, era um trabalho para ela falar numa reunião de diretoria de 5 pessoas. Não é em público, não estou falando em público. Vamos dizer, estamos aqui, sentados à volta de uma mesa. Até que um dia o Espírito Santo leva o quê? Ao nascimento. Então a pessoa é curada ali. Aí desabrocha o líder, né? Desabrocha o líder. O Denise só mexeu o olho. Não falava. Ela ia me dar um recado, alguém telefonou, e eu fazia pergunta, ela não sabia responder uma. E eu dizia, Denise, quando alguém falar, você tem que me responder quem, quando, onde, como e por quê. A Malu, não é? Você disse que a Malu vem aí, né? A Malu, gente, mas que... Você sabe, Deus me deu a tropa de Davi. Vamos dizer, a gente tem os decretos. Malu, você vai lá recitar o decreto com a igreja. Primeiro ela ia para trás de uma esquina chorar. Chorar. De nervosa. E medo. Mas tinha que me obedecer, então ia primeiro chorar, desabafar o choro para poder chegar, e tremendo que só vara verde, dizer um versículo. No dia que eu disse, você vai ser pastor, oh! Eu não sei fazer nada. Minha gente, uma pessoa com mestrado em matemática, uma farmacêutica, uma médica. Estão entendendo? Mas a alma foi presa por experiências de gestação, de nascimento, de infância. Aí, numa hora dessa, eu só dou uma gargalhada, assim, pode chorar, mas que vai, vai. Eu não vou me impressionar com o seu choro. Pode espernear. Porque a função do líder é levar as pessoas a fazer o que elas nunca pensaram que seriam capazes de fazer. Esse é o papel de um líder. Amém? Agora, eu falei de algumas. Agora você olha para elas hoje. Então não me diga que não nasceram com o DNA. Não é verdade? Trouxeram dentro de si. Mas, isso que ocorreu na experiência. Aí eu começo a observar, né?
Porque fulano é assim. Aí eu vejo alguém, né? Não vou dizer quem é. Mas parece que na hora que surge um obstáculo, a mente para. Aí eu vou caçar. O que é que aconteceu? Eu estava lá no muro. Veja aí uma coisa em que você se sentiu paralisado. Estava lá no muro sentado, um doido correu atrás da minha mãe, fiquei paralisado. Ali você foi preso. Aí quando você está numa circunstância que a mente para, porque o cérebro registra. Esse cérebro. Entenderam? Aí temos que ser curados. Curados. Olha o que é que o neuro que eu fui por causa do sono me diz. O cérebro só dá 2 comandos. Descanso, alerta. Descanso ou alerta. Ele vai registrar. Então não importa se você teve a experiência há 30, 40 anos, ele registra. Então eu contei aqui para vocês que, ok, os 3 primeiros anos não conseguia dormir, em conflito. Então vai para a cama, fica, e o cérebro registra o quê? Cama não é lugar de dormir. Cama é lugar de pensar. Depois eu venho para o ministério e fico entre o quê? Um quarto e um púlpito. Onde está a minha estrutura de trabalho? Numa cama. Ali senta, ali estuda. Aí na hora que vai dormir, quantas vezes eu sempre digo, a Aldenice ainda lembra, você sempre diz, eu trabalho até a última gota de energia. Ok, quando o olho está fechando. Mas só que o quê? Na hora que eu chegava na cama, posso estar caindo, deitou na cama, a mente, e eu sempre com o quê? Um computadorzinho aqui comigo ao lado, porque aí para, acende a luz, tchum, 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 tchum. Agora, e fui descobrir o quê? Seu cérebro registrou que cama não é lugar de dormir. E como reverter isso? De que o seu cérebro assimilou por décadas. Reprogramar. Primeiro, é duro. Primeiro porque você não pode encostar na cama. Cama é só para dormir. Ficou 10 minutos, não dorme? Levanta. Vai para outro canto. Fica sem dormir. Quando o corpo estiver cansado, que não aguenta mais, aí vai. E marque hora. Essa é a hora de dormir, essa é a hora de levantar, acabou. Não dormiu, não importa, e você vai dizer o que você vai viver o resto do dia mesmo assim. E outra, você vai aprender o quê? O que é que tem para resolver? Escreve no papel, amanhã. Não tem mais nada para resolver. Essa é a hora, vai, registra. Começa a dizer ao seu cérebro que você, hora X, entrou numa rotina. Tudo tem explicação. Por isso nós precisamos nos conhecer. Vocês estão vendo a importância do estudo? E que nem todo problema é espiritual? Que há muito problema que é psicológico. E outro é da nossa estrutura, como o nosso cérebro é formado. Desligar. Agora você vê. Você começa a trabalhar. Aprenda a relaxar, aprenda a respirar, concentra, sai de lá. É claro, quando eu me submeti a tudo isso, eu fui comprar livros, porque, um mundo novo, eu fui pesquisar. Tinha que viajar para Israel, comprei um livro de alguém que mostrava cada semana como ir fazendo, anotando. Fui seguindo. Isso é engraçado. Consegui vencer? Consegui. Ok, tem que fechar o computador. Acabou, porque essas luzes dizem para você que é de dia, a noite não chegou.
Estão vendo como a gente se submete a um mundo de coisas? Não vem a serotonina, não vem o sono, porque você está estimulando o seu cérebro com todas estas coisas. Como criar um mecanismo de defesa? No meu caso, eu pus luz vermelha no abajur, no quarto, luz vermelha ali, põe a tela para a luz e óculos que bloqueia a luz azul. 20 horas. Tudo que é eletrônico desligado. E nenhum eletrônico no quarto. O mundo pode cair, alguém pode morrer. Eu não vou salvar o mundo. Se eu não cuidar de mim, eu não tenho mais ministério. Então nem adianta vocês estarem me mandando mensagem, porque eu não vou ler. Porque eu tive que aprender a me desligar. O que acontece hoje com o meu cérebro? Eu desligo tudo, eu entro no meu quarto, começo a abrir a boca. O cérebro está dizendo o quê? É hora de dormir. E não penso em nada. Consegui. Não penso em nada. Em ninguém e em nada. Só glória ao teu nome, aleluia, Yahvé, e vou respirar. Yahvé. Porque o nome de Yahvé, o H é o quê? É a mesma coisa do sopro. Então, na própria respiração está a vida de Yahvé. E o máximo que eu faço é Yahvé, Shalom. Aqui. E vai, relaxa, solta tudo. E assim eu durmo. De repente, eu fiquei, ai meu Deus, estou ficando irresponsável. Porque você passou décadas se preocupando com o mundo inteiro. Até eu disse a minha terapeuta, eu disse assim, estou preocupada, estou ficando irresponsável. Não é? É tudo aqui, ó, a gente tem. E a palavra de Deus, né? Você vai aplicar as coisas, porque você vai descobrir onde está o seu problema. Porque você vai pagar caro por todo o tempo que você não dorme, viu? Você vai pagar caro. E eu já estava pagando uma conta alta. Portanto, não me chame para nenhuma noitada. Porque eu não vou. Nem quero ficar batendo papo. E nem me liga o telefone, porque ele está longe de mim, nem sei onde ele está. E nem me mande lá 1h da manhã uma mensagem, porque eu nem sei que ela entrou. Algum dia eu vou ver. E vou viver feliz. Você tem que aprender isso. Porque no ministério o que nos mata não é o ministério, são essas nossas incapacidades, porque queremos carregar tudo que é peso em cima de nós, como se nós fôssemos responsáveis pelo mundo. E aí estamos nos matando. Estava nos matando. Agora, meu filho, aqui é a sua irmã mais velha, que já passou 53 anos de ministério, tá bom? Não pensa que eu comecei assim. Já levei muita pancada para chegar até aqui. Já passei por muita fornalha para chegar aqui, esse equilíbrio, tranquilo. Por isso é que eu tenho saúde. Por isso é que eu tenho saúde. Você imagina, estou com 71 anos, estou aqui dando 7 horas de aulas para vocês. Num dia só. 2 dias, 14 horas de aula. Aqui em pé. Você não me vê aqui maquejando, ai, está doendo, não sei o que, para papá. Porque o que mata não é o trabalho. São as preocupações, são as tensões, são as ansiedades, são as angústias. Cansado, o corpo fica. Chego. Fico cansado? Claro, cheguei lá sento. Uau, mas não posso ir para a cama agora. Senão eu vou levantar às 2 da manhã, como anteontem. Às 2 horas estava de pé. Agora sim não. 4h08, mais ou menos. Tudo bem.
Está cansado do corpo, mas o quê? Você dorme e já está restaurado. Mas se você está angustiado, nem o sono resolve. Não é? Você vai dormir preocupado. Por que a Bíblia diz? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque você vai dormir zangado, acordou com um demônio. Porque qual é o próximo versículo? Não se põe o sol sobre a vossa ira. O próximo é, não deixe lugar ao diabo. Quer dizer, se eu for dormir com ira, eu dei lugar ao diabo. Eu vou acordar como? Você já prestou atenção o dia que você dormiu zangado, ou triste, ou... Como é que acordou? Acordou bem? Nada, enfesado! Não é? Enfesado, irritado, mal disposto. Por quê? Porque enquanto você dormiu, o diabo tomou de conta. Quer dizer, aquilo cristalizou. Quer dizer, por que se aconselha que os casais não durmam? Obrigado, façam as pazes antes de dormir, porque senão de manhã tem briga. Isso tudo é ministério, tá bom? É o seu dia a dia que você vai lidar na sua vida e na vida dos que você vai formar. Falou sua irmã mais velha. Com 5 décadas de chão rodado. É brincadeira. Gente, 53 anos de ministério. Misericórdia. Não era tempo de estar parada, não? E ainda com esses desafios todinhos. Diga, tem preço. E é o quê? Assimilar a fé, assimilar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, em tudo dai graça. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor. Bendiga seu santo nome, fica tranquilo, porque estás perturbado, ó minha alma, aquieta-te. Sossega, minha alma, porque estás perturbada. Espera em Deus. Amém? Amém, queridos? Ui, não tem nada a ver com célula, tá? Mas tem a ver com o líder. Amém? Aleluia! Muito bem, foi por causa lá da pergunta dela, né? Aproveitei aí, dei o gancho da alma das pessoas, porque chegam realmente. E, queridos, nós temos, por isso é que a gente tem que dar muita ênfase ao trato da alma. E é por isso que eu digo, no seminário nós temos que cuidar disso. Não é só ficar aqui grego, hebraico, parará. Temos que ter o lado intelectual, claro, vai nos ajudar, mas tem que cuidar da alma também. Amém? Ok, mas vamos ao próximo princípio. A presença na celebração é esperada de todos que frequentam. Por quê? As pessoas precisam da grande celebração. Elas precisam se encontrar com o grupo maior. Próximo, requisitos de liderança para os que entram no ministério de células claramente estabelecidos. O que é necessário para que você seja um líder? No nosso caso, nós temos capacitação destino, onde a pessoa vai estudar por 1 ano. E, antes disso, nós aqui temos discipulado pastoral. Nós temos um currículo. Então, é isso, todos têm que ter algo claro. Próximo princípio? Requerido treinamento de liderança de célula para todos os líderes potenciais de célula. Alguém tem potencial de ser líder? Vamos. E, no nosso caso, a gente abre para todos, crendo que todos podem ser, mesmo que alguns levem tempo. Próximo, a liderança de célula desenvolvida de dentro da igreja, em todos os níveis. E próximo, uma estrutura de supervisão de cuidado para cada nível de liderança, qualquer que seja a liderança, G2, G5, não importa, sempre há uma estrutura de supervisão. Próximo, a liderança de célula promovida a posições mais altas de liderança, baseado em quê? No êxito passado. Para que alguém seja um líder de 12, por exemplo, ele deve ter provado capacidade. No caso do G12, a coisa é mais simples. Como que é mais simples? Vou explicar.
O Lawrence Kong, por exemplo, que usava esse sistema mais parecido com a Coreia, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você estabelecia um líder. E depois os grupos. Você escolhia, né? O pastor escolhe quem é um líder aqui. Quando o Lawrence se tornou parte de 12, numa reunião de 12 internacionais, alguém perguntou a ele: ô Lawrence, você tinha um sistema em várias partes do mundo. O que mudou a relação G12? E ele disse: o modelo que eu tinha era o modelo de administração. O G12 é um modelo de paternidade. Porque nesse exemplo aqui, você vai escolher quem foi o líder de sucesso que pode supervisionar esse. Não é ele que gerou as 5 células, está entendendo? São líderes que se levantam e o pastor vai delegando. Ao passo que no G12, quem gerou, supervisiona. Entendendo? Então, aqui da sua célula nasceram 3 líderes. Você supervisiona os seus 3. Eles nasceram com você. Aí onde Lawrence chamou o modelo de paternidade. Porque você está com as mesmas pessoas que você conhece, você está acompanhando, e então vai se desenvolvendo. Então, no nosso caso, isso é mais simples do que pensar no êxito passado. Não, você é responsável pelo fruto que você produziu. Próximo, um sistema de acompanhamento de visitantes e novos convertidos, administrados através da célula. Estamos falando de princípios. Próximo princípio, as lições da célula, baseadas no sermão do pastor, para promover a continuidade entre a célula e a celebração, leia, embora seja dada flexibilidade para satisfazer a necessidade de grupos homogêneos específicos. Então, muitos fazem isso, mas às vezes deixam de fazer. Por exemplo, o pastor César escreveu 52 lições para células. Então, você já tem. Nós temos aqui na ICGEC livros escritos pelo apóstolo Wilson, como Sementes de Glória, porque se você pensa em multiplicação e a célula para evangelismo, lições para um ano são mais do que suficientes. Você pode voltar o ano seguinte e pegar tudo de novo, mas você pode também ter outras matérias que vão vindo aí de acordo com ênfases. Não é? Mesmo Bogotá, eu recebo aqui as lições que eles têm, porque agora eles começaram também a aplicar algo da metodologia de capacitação de destino também para as reuniões de célula. Temos aqui. Agora, os princípios cruciais G12 incluem, vamos ler isso antes do nosso intervalo. Quais são? Primeiro, cada pessoa pode se tornar um líder. Segundo, cada líder pode discipular e supervisionar outros líderes. Terceiro, as pessoas precisam ser libertas, cadeias quebradas, para servirem como trabalhadores da colheita. Próximo, um claro treinamento deve seguir o encontro. Próximo, deve haver oração fervorosa e um claro compromisso com Cristo. Ok, e a estrutura sem os princípios não passa de esqueleto inanimado. Muita gente fracassa aqui, porque pensa que é só aplicar a estrutura, e não é. O pastor César teve uma visão, e daí a razão do tema do próximo ano é voltando ao original. Porque ele teve uma visão de vários pastores com a camiseta G12. E o Espírito falou, por fora, abraçaram a estrutura, mas perderam o espírito da visão. Então, a ênfase hoje é voltando ao original. E qual é o espírito da visão? Jejum, oração, batalha espiritual, paixão pelos perdidos, evangelismo. Então, o povo pensa que é só chegar e montar a estrutura G12 e tudo vai funcionar. Eu costumo dizer que o modelo não é um modelo de crescimento, é um modelo de discipulado. O crescimento vem como consequência. Veja, Abraão, Isaac e Jacó. Deus disse que Abraão seria pai de quê? Multidões. Mas Abraão foi ter um filho quando? Com 100 anos. Onde está a multidão? Na promessa. Aí, ele tem Isaac. Isaac tem quantos filhos?
2. Onde está a multidão? Na promessa. Mas aí Jacó tem quantos filhos? E o que acontece? Diga, na terceira geração é que se vê a multiplicação. É na terceira geração. E para nós a terceira geração se chama o quê? Quando a equipe de 12 está formada. Se o pastor conseguiu levantar 12 líderes fiéis na célula, vai começar a multiplicação. Por quê? Porque basta cada um ter mais uma célula, já dobrou. Cada um tem 2 células, já multiplicou. E aí, a partir daí, a coisa vai se multiplicando. É por isso que as igrejas, quando a gente pôs aqui data. E como é que pulou? Pulou pela multiplicação das células. Está claro? Pois é, queridos. E, evidentemente, nós veremos uma multiplicação através de células multiplicadoras. Amém?